Olá, eu sou a Val, do canal Viver Artesanato. Seja bem-vindo ao canal. Na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa bolsa. É bolsa mochila. Aquelas bolsas, aquelas mochilinhas que a gente vê muito de tactel, mas também tem de tecido. Como eu tenho bastante tecido, então resolvi fazer uma coleção dessas bolsas. E essa é a última bolsa que eu vou fazer dessa coleção, então eu deixei essa última bolsa para ensinar para vocês. Cada uma tem uma estampa diferente, mas o modelo é o mesmo. Então, e com base nessa que eu vou ensinar, você pode fazer várias, né? Aqui tá em um pouco do meu material, porque eu vou usar bem mais coisas, né? Mas eu vou deixar a lista também de todo esse material na descrição do vídeo, é só você ir lá e conferir. Deixa eu pegar uma pronta para vocês já terem assim, uma base, né, do que eu vou fazer. Olha, como eu falei, o modelo é o mesmo, mas os enfeites eles variam bastante, mas sempre com a mesma pegada, tá? Então, é que eu não pus ainda o cordão, né, que eu vou pôr aquele cordão que puxa aqui, aí ela fecha formando uma mochilinha, tá? Vocês já estão entendendo como é. Então, assim, as cores mudam um pouco, mas sempre dentro da mesma temática. Os enfeites mudam um pouco dentro da mesma temática, o modelo é o mesmo, tá? Então, uso o viés aqui, fazendo essa separação das cores, que ficou bonito. Uso alguns apliques, que eles variam, né? Mas sempre bem próximo, né? Então, já tenho uma ideia, vou explicar um pouco do que eu vou fazer. Ó, tem essas três cores de tecido aqui, desse lado. Aqui, geralmente, eu uso dois, né? Separo com viés, como eu já falei pra vocês. O viés eu tô usando esse branco com dourado. Aqui embaixo do tecido, eu tô colocando esse tule, né? Com esses efeitos, pra ficar bonito. É um tule bem próximo à cor do tecido. Aqui eu tô usando o tecido dessa mesma cor, só que ele vai ficar sozinho, porque aqui eu vou aplicar essas três florzinhas, né? Essas florzinhas, eu tenho uma videoaula ensinando a fazer essas florzinhas. Eu vou deixar aqui no card, também na descrição do vídeo, você vai lá, faz essa florzinha e depois você vem aqui e aplica, tá bom? Aqui posso deixar sem nada ou posso colocar algum bico, algum rendado, algum detalhe como esse aqui, ó. Tá? Eu ainda vou ver se eu vou colocar, eu tô na dúvida. Se eu for colocar, eu vou mostrar no vídeo também, não se preocupe. O nome dos tecidos, eu vou ficar devendo, porque eu pego muito tecido nas ruas que tem fábrica. Então, a maioria deles não vou saber o nome, tá bom? Isso eu vou ficar devendo. Esse tecido aqui, que é a cor do vestidinho, eu quero muito usar ele, mas ele é muito fino pra bolsa. O que é que eu tô fazendo? Embaixo eu coloquei um tecido mais grosso e por cima eu vou pôr ele, né? E também a bolsa, ela é forrada, não se preocupe, que ela não é aquela mochilinha velha, bem mequetrefe, não. É uma mochila bem feita mesmo, bem reforçada, né? Ela tem um forro por dentro, o forro vai ser tricoline cru. Eu vou mostrando tudo, como eu falei aqui, tem alguns do meu material, alguns materiais, não tem tudo, porque fica muito cheio se eu for mostrar tudo. Mas ao longo do processo da bolsa, eu vou mostrando tudo que eu vou fazendo. Desse lado, eu coloquei esse aplique maior, né? Essa boneca também fiz um vídeo, tá aqui nos cards, tá na descrição também do vídeo. Vai lá e você vai aprender a fazer essa linda boneca para aplicação, tá bom? Eu uso linha, né? Uso agulha de costura manual, uso tesoura e várias outras coisas. Vou deixar tudo na descrição. Então, a gente vai já começar a fazer nossa bolsa, mas antes eu peço para você dar like no vídeo, seguir o canal, compartilhar nas suas redes, comentar, enfim, dar aquele apoio. E vamos começar a nossa bolsa. Eu começo fazendo essas duas metades para formar a frente, né? Formando elas duas. Depois que formar elas duas, aí eu uno as duas metades formando a frente. Mas vamos começar, que aí vocês vão vendo e vai tirando as dúvidas.
Agora vamos costurar a parte que tem a boneca, a aplicação da boneca, e vou juntar com o xadrez. Então eu vou colocar direito com direito, colocar a boneca para cima e virado para a boneca eu ponho o direito do xadrez, tá? Agora vou fazer uma costura aqui em cima, ó. Ficando assim, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas olha essa costura aqui, ó. Desse lado da bolsa, eu tenho alguns toques a dar. Por exemplo, vocês perceberam que eu costurei em cima. Em vez de eu colocar direito com direito para depois virar o tecido, eu costurei em cima, tá? Se você for ver, ó, não sei se dá pra ver no vídeo, mas a costura tá aqui, tá visível, tá? Não tá bem feito assim. Se fosse ficar dessa maneira, ficaria grosseiro. Mas por que que eu fiz isso? Porque o viés vai passar aqui em cima, ó. Vou passar o viés aqui em cima. Eu vou cobrir esse encontro aqui dos tecidos. E o lado de trás, depois vai ter o forro, não vai ficar visível. Então, tanto nessa costura aqui, como nessa, eu vou colocar o viés, tá? E essa aqui da boneca já foi diferente. Eu coloquei direito com direito, fiz a união do tecido e por cima eu fiz essa costura aqui. Porque eu não vou pôr um viés aqui. Se eu fosse colocar o viés aqui, eu tinha costurado da mesma maneira, colocado só um tecido em cima do outro, depois ia cobrir com viés. Não é esse o caso dessa parte, não. Mas aqui sim. Então, agora vamos colocar o viés. Eu já cortei, ó, do mesmo tamanho, né? Para se orientar melhor e não correr o risco de você acabar fazendo uma costura dessa maneira, é bom você colocar. Você pode colocar alfinetes, e se você não tem alfinetes, você pega uma agulha com linha e você faz uma costura central aqui, ó. Você pega uma agulha com a linha, faz uma costura central aqui. Igual eu fiz aqui, ó. Porque aqui temos dois tecidos. Se eu fosse colocar um em cima do outro e fazer a costura aqui, ao longo da costura, podia ser que o tecido escorregasse um no outro e ficasse enviesado. Para não correr o risco dele sair do lugar, aqui eu pontilhei com linha. Na agulha manual mesmo eu pontilhei com linha. Para quando eu for costurar, ela tá no lugarzinho dela, não vai sair do lugar. Então, aqui, olha, eu coloquei os alfinetes. E aqui eu vou costurar tanto de um lado quanto do outro. Eu vou unir esse viés ao tecido. Eu vou fazer esse e vocês vão fazer esse também, tá? Depois que eu fizer, depois que eu costurar esses viés, esses dois lados com viés, com base no que já viram até agora, vocês vão colocar, depois que colocar os viés, tá? Depois que colocar o viés, você vai pegar esse tecido em cima do outro, assim, e vai costurar. Igual a gente costurou aqui, ó. Coloquei um em cima do outro e só fiz a costura. Aqui é a mesma coisa. Depois que colocar os viés, vocês vêm, colocam um em cima do outro, faz a costurinha aqui do lado, unindo os dois ladinhos da parte da frente da bolsa. Depois que fizer essa costura aqui, né? Aí vocês vêm com outro viés, só que agora na vertical, e vai fazer assim, ó. Põe os alfinetes ou prende com uma linha
E depois você costura de um lado e do outro viés até chegar no finalzinho do tecido, tá bom? Pegaram, né? Se não tiver pego, volta o vídeo, pausa, mas você vai conseguir fazer. Então, vamos colocar o primeiro viés e vocês fazem os demais. Aqui, assim, ó. Olha, tá vendo aqui o viés? Então, vocês vão fazer agora o que eu já expliquei. Coloca o outro viés, depois junta os dois lados da frente e mais um viés na união dessas partes, tá bom? Então, gente, vocês fizeram como eu falei, olha. Separado os tecidos, a gente coloca o viés, né? Pra dar esse detalhe entre um tecido e outro. E também no meio, quando une as duas partes para formar a frente, a gente vai colocar o viés também. Ó, vocês estão vendo que o tecido aqui, ó, esse lado tá passando desse. Aqui também tem uma diferença. Então, eu não falei nada antes, porque eu tava esperando o momento certo para explicar isso aqui. Os tecidos são tecidos diferentes, não é o mesmo tecido, né? Cada parte é um tecido diferente. Então, na costura pode haver essa diferença aqui. Mas eu já corto de uma maneira que eu possa cortar as arestas sem interferir no tamanho da bolsa que eu quero. Então, aqui, depois de pronto, eu corto aqui a parte que passou. Beleza? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Beleza? Ok. Aparamos as arestas. Agora, a frente dela tá toda regular, como tem que ser. E vamos agora aplicar essas florzinhas aqui na frente para poder finalizar a frente e passarmos para o lado de trás da bolsa, né? A parte das costas. Então, aqui nesse cantinho, eu vou aplicar 3 florzinhas. Esse tipo de florzinha aqui, ó. Esse modelo de florzinha, eu também já fiz, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Você vai lá, assiste o vídeo das florzinhas e vem aqui aplicar comigo. Olha, ela vai ficar aqui, formando uma linha aqui no tecido. Notem que esse lado aqui, ele tem menos espaço do que esse que eu vou deixar. Mas por quê? Porque aqui eu ainda vou costurar. Vou pegar a frente e as costas da bolsa e vou costurar. Então, quando eu for costurar aqui, eu vou comer aqui na costura uma parte aqui desse espaço. Então, provavelmente vai ficar um espaço bem próximo a esse aqui, tá? Eu já apliquei 2 flores, eu deixei uma para demonstração. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui onde eu quero a florzinha, eu vou aplicar um pouco de cola no centro dela. Você pode usar cola de silicone, cola quente, né? Ou cola de tecido. Eu tô usando cola de tecido. Quero aqui. Deixa ela numa linha bem retinha, tá? Então, você pode usar, como eu ia falando, você pode usar cola quente de silicone ou cola de tecido. Aqui também é cola de silicone, só que é uma cola de tecido, uma cola fria, você não esquenta. Mas ela seca rápido. Como é pouca coisa que eu vou usar, eu não vou fazer um trabalho grande, não convém pra mim tá ligando a pistola, esperar a cola esquentar. Então, e essa cola seca muito rápido, você vai esperar no máximo 2 minutinhos, só pra garantir, e ele vai tá aqui coladinho. Então, assim, antes de tudo, eu colo pra que na costura, quando eu for fazer a aplicação, ele não venha a sair do lugar, tá? Então, pra fazer aqui a aplicação, eu tô usando uma linha pesponto, uma linha cor dourada, pra ficar uma coisa mais tchan, né? Mais bonita. Mas você pode usar a linha de bordar, você pode usar a linha pesponto. E se você não tem nada, você só tem a linha de costura normal, a linha comum,
Não fica sem fazer, usa também, não tem problema. Mas se você tem uma linha melhor, uma linha mais bonita, você põe que vai ficar ainda mais bonito o seu trabalho, tá bom? Então aqui eu dobro no meio, dou o nozinho, já fiz isso. E aqui, olha, é muito simples. Entro aqui pro lado de trás do tecido e vou fazendo apenas isso. Ela entra, eu levo ela pra trás e trago pra frente. Vai olhando sempre, não deixar ela embolar, pra não prejudicar. E vai fazendo isso. Leva ela pra trás, traz pra frente. Fazendo uma linha ao redor da florzinha, um pontilhado. Não sei se dá pra ver. Fazendo esse pontilhado aqui, ó. Estão vendo, ó, os pontinhos? Você vai fazer até chegar aqui no finalzinho desse círculo. Chegando no finalzinho, você vem e faz um arremate normal, um arrematezinho que você dá a volta na linha, naquela argolinha você põe a agulha e puxa, tá bom? Então, eu já apliquei a minha flor, a minha linha encerrou na parte de trás. Tenta sempre terminar a costura deixando a linha na parte de trás pra gente fazer o arremate, não deixa na parte da frente. Se por acaso ela terminar na parte da frente, você dá um pontinho mínimo só pra levar lá pra trás, tá? E aqui você vai aqui onde começou tem um nozinho da inicial, aquele nozinho que fizemos pra começar a costura. Aqui você entra aqui bem sutil. Ó, deixando essa argolinha, você entra com a agulha e puxa assim, ó. Faz isso 2, 3 vezes. Aí corta a linha. Esses nozinhos aqui não se preocupe, ele não vai ficar à mostra, porque nós vamos fazer um forro também na bolsa. Então, tudo isso aqui que tá por trás não vai ficar à mostra, tá? Eu vou fazer as costas da bolsa desse tecido xadrez, tá? Então, eu vou cortar um outro quadrado desse xadrez aqui, do tamanho desse aqui. Eu coloco esse em cima e corto exatamente igual. Depois de cortar, você vai colocar ele, pega os dois quadrados, esse e o de xadrez, e você vai colocar eles assim, ó, direito com direito, tá? Colocando direito com direito, você vai costurar aqui, ó. Começando de um lado, passa o fundo inteiro e sobe o outro lado. Gente, também uma coisa muito importante, não esquecer, já ia me esquecendo. Então, assim, do próprio viés, de preferência, né, você corta uns 7 centímetros, esse meu tem 7 centímetros, que vai ser o nosso prendedorzinho, que vai ficar ali na parte de baixo, dos lados da bolsinha, porque quando o cordão for colocado, ele precisa ser preso embaixo. Então, vou precisar dessas 2 alcinhas, uma de cada lado. Então, quando você for já colocar o lado da frente e em cima, os 2 lados, né, para costurar a bolsa, você dobra no meio e põe aqui já no cantinho, já pertinho do fundo aqui embaixo, né? A costura vai passar mais ou menos aqui, ele fica muito embaixo, tá? Fica só um espacinho mesmo para chegar no finalzinho da costura. Não deixa encostando na costura do fundo, mas você deixa bem próximo. Aí, você põe ele virado pra dentro, ó. Os ladinhos dele vai ficar rente aqui ao ladinho também dos tecidos, tá? Aí, quando você vier costurando, você vai costurar aqui em cima também. Aproveita a costura lateral, já prende a alcinha também, tá? Não esquecer. Já cortei aqui as minhas costas. Ó. A gente corta um quadrado do tamanho da frente, coloca a frente em cima do tecido e você corta o quadrado do tamanho que é a frente, tá? Aqui vocês percebem que tem uma costura. Por quê? Porque o tecido que eu tenho em xadrez não ia conseguir fazer toda a largura da bolsa. Então, eu precisei costurar mais uma parte, né? Pra poder conseguir fazer
a lateral da bolsa toda do mesmo tecido, tá bom? Mas, ó, essa emenda aqui não é problema, porque vocês já perceberam que desde o início a gente está trabalhando com retalhos. São 2 quadrados iguais, à frente e atrás. Aí, o que que vamos fazer aqui? A gente vai costurar assim. A gente coloca um sobre o outro, né? Bem igualzinho. A gente vai costurar a lateral inteira. Costura aqui embaixo também. E aqui a outra lateral também você sobe com a costura. Então, vamos lá. Vamos fazer isso agora mesmo. Vamos desavessar e ver o resultado. Aqui, ó. Ó. A mesma coisa do outro lado. Ó. Beleza? Então, concluída essa parte, em seguida, a gente tem que fazer o mesmo com o forro, tá? Você vai cortar um forro do tamanho da bolsa, né? Você corta sem a costura, você coloca ela do avesso e corta ele de acordo com o tecido que foi cortado antes mesmo de fazer a costura, o tecido inteiro da bolsa, né? Aí você, da mesma coisa, costura as laterais e o fundo, tá? Aí depois que você terminar essa costura, né, nas laterais e no fundo também do forro, você não põe ele do direito, você deixa ele desse jeito aqui, do avesso. E você pega o direito apenas da bolsa, tá? O forro fica do avesso. Aí você pega ele e coloca dentro da bolsa. Assim mesmo. Espalha bem. Deixa ela de acordo com a bolsa, bota a costura, ó, costura com costura da lateral e costura com costura também aqui da lateral. No momento não tá, mas eu vou fazer isso. Aí, o importante também de deixar a costura, como eu falei, você coloca ela do avesso mesmo, coloca o forro do avesso mesmo, porque o direito é importante ele ficar, nesse caso, do lado de dentro. Porque quando você abrir a bolsa e olhar, você não vai ver a costura, não vai ver fiapo, né? Você vai ver, ó, a costura do lado do direito, que é o que a gente quer, também que fique com bom acabamento, tá? Aí, então, o próximo passo vai ser o seguinte. Você tenha uma tirinha como essa, eu vou colocar aqui o cozinho dela. Cos, tipo um cos, né? Que é onde vai passar o cordão, que é as alças dela. Você tem ele em mãos para você aplicar aqui. Primeiramente, você vai aplicar com alfinete para na hora da costura não sair do lugar. Aí depois você costura, tá? Deixa eu só ver quantos centímetros ele tem. Que é para não deixar ficar dúvida no ar, né? Ó. Esse tem 6 centímetros, não vai precisar mais do que isso, tá? Aqui eu vou costurar o forro e a bolsa tudo junto. Na hora de fazer isso, certifica bem se ela tá alinhada, costura com costura. Não deixa de ficar mal feito na hora de colocar esse forro, porque isso vai prejudicar seu trabalho e vai prejudicar a sua bolsa, tá? Então, vou pegar aqui uns alfinetes. Na hora de colocar também essa tirinha, que vai ser o cos, aqui tem uma costura também, que é aquela emenda que precisamos fazer para conseguir fazer as costas, né? Então, como aqui já tem uma costura, eu vou começar a aplicar o meu cozinho aqui mesmo, porque costura com costura fica uma coisa no mesmo lugar, né? Deixa passando um pouquinho, porque no finalzinho tem um truque aí
certo? Que eu não vou falar agora não, porque vai só bagunçar as coisas, vai bagunçar as informações. Então, olha aqui, costura com costura aqui. Deixo ela bem estendidinha, para não prejudicar a minha costura. Aqui eu deixo um pedacinho sobrando. E aqui eu começo a prender com alfinete, tá? Ó. Você vai fazer isso em toda a lateralzinha, em toda aqui a boca, né, no caso, perdão aí. Toda a boca da bolsa até chegar aqui. Na hora de passar aqui do outro lado, ver se a costura tá alinhadinha também, a costura com a costura, tá? Ter esse cuidado. Olha, então, olha, prendi a tirinha, né, de tecido que eu tinha separado para fazer o cozinho, o cós, onde vai passar a alça. E aqui no finalzinho, ó, ficou isso aqui, ó, essa abertura e ficou essa ponta que eu deixei de propósito no começo e essa outra ponta maior. Não vou cortar agora que eu vou fazer um trabalho só no final, tá? Então, aqui a gente vai começar a costurar também daqui, ó. A gente vai começar a costurar aqui do alfinete, tá? Vai deixar isso aqui pra trás, tá? Isso aqui é só no final que a gente regulariza tudo. E começa a costurar aqui. Olha, à medida que você for costurando, você vai tirando o alfinete e vai se certificando. Se sair do lugar, você vai tentar colocar tudo reto, tudo alinhado. Forro, a bolsa e essa parte aqui, a tirinha do tecido, tá? Tenha esse cuidado, para não fazer uma costura, depois ter que desfazer, tá? Eu vou fazer isso até encontrar o último alfinete que eu coloquei, tá bom? Você costura aí, eu costuro aqui, e depois a gente se encontra para finalizar. Aqui no último alfinete, costurei até o último alfinete. E vou encerrar por enquanto aqui, tá? Aqui eu posso cortar a linha que eu vou passar para uma outra etapa. Ó, lembra daquela sobrinha que deixamos? Elas se encontram aqui, ó. Então, eu corto deixando um espacinho para costurar, né? Mede antes e corta. E aqui você vai costurar a tirinha, tá? Ó. Coloca ela juntinha uma com a outra e você faz a costura. Fechando um círculo, tá? Só da tirinha que eu vou colocar. Esquece a bolsa, tá? E aqui, ó, agora vocês vão entender tudo, ó. Tá vendo? Forro, bolsa e a tirinha do cos, ó, todas a mesma medida. E agora onde a gente parou, naquela hora você começa a costurar aqui de onde cortou e vai aqui até onde começou, que você vai fechar toda essa linha aqui da boca. Olha só. Ok? Agora é hora da gente fazer essa mudança aqui, ó. Você vai virar ele pra dentro e vai... A princípio, você dobra um pouquinho aqui, ó, esse acero. E depois, você vira cobrindo tanto essa costura aqui, como também evitando esses fiapos ficarem à mostra. Você faz isso, ó. Coloquei linha vermelha para ficar mais fácil vocês verem.
pra ficar mais visível. Então, vamos lá. Não sei se dá pra ver direito. Espero que sim. Primeiramente, eu dobro parte xadrez um pouquinho aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. E depois eu vou encostar aqui, escondendo a costura aqui de dentro. Não esqueci. E vou fazendo isso com essa agulha, com essa linha na agulha. Vou fazer um pouco, vocês veem, aí faz o resto. Aqui. Tá vendo, ó? Vê a linha? E do outro lado também, ó. Então, você vai ter esse cuidado de fazer essas dobras, colocar pra dentro e passar a linha com a agulha só, entrando e saindo mesmo pra prender, porque depois a gente vai fazer na máquina. Então, gente, eu fiz o meu pontilhado aqui na boca da bolsa, olha. Consegue ver a linha vermelha passando? Ó, o lado de fora da bolsa vai ficar assim, e o de dentro vai ficar assim, ó. Você não vai ver fiapo nem costura, somente a costura que eu vou passar agora, mas isso aí é normal, natural, tá bom? Então, aqui, olha, é só você começar a costurar aqui em cima, deixando uma bordinha muito estreitinha, somente a costurinha passando no tecido. Faz isso em toda a volta, eu sei que vocês conseguem fazer, não precisa mais eu demonstrar não, porque é só mais uma costura, tá? Então, o mais difícil era fazer esse trabalho aqui, né? Dobrar direitinho, deixar tudo alinhado no ponto de você costurar aqui no cantinho, aqui, ó. Costura aqui, rentinho aqui, ó. De maneira que pegue aqui, ó. E, ao mesmo tempo, ela passa aqui, ó. Aqui, tá? Eu já fiz a costura aqui, ó. Não sei se consegue ver bem direitinho, mas olha, a costura passou aqui, ó, na bordinha, tá? Agora, para finalizar completamente a nossa bolsa, a gente vai pôr as alças. Olha, para as alças, eu tô usando aqui cordão de algodão na cor cru. Ele mede 6 milímetros. O tamanho da alça, você vai usar 3 metros de cordão. Sendo que 3 metros você divide no meio e corta ele no meio, ficando 1,5 metro para um lado e 1,5 metro para o outro lado. Aqui eu separei meus 3 metros e já cortei, eu tenho duas partes de 1,5 metro cada lado, tá? Olha, aqui eu vou precisar fazer um cortezinho aqui em cada lateral. Corte normal, você pega a tesoura, corta, só que você não corta com a costura. Chegou na costura, você para. Porque se você cortar a costura, você desfaz o seu trabalho, tá? Tá vendo essa abertura? Aqui. E para colocar o cordão, vai precisar de um broche aqui, esse tipo, de preferência grande como esse. Aí você vem aqui no cordão e coloca o cordão, aplica aqui no cordão, ficando uma parte aqui, um lado do cordão, uma ponta presa. Aí o que é que você vai fazer? Veja bem, vou fazer um lado e você faz os dois, tá? Olha. Eu vou começar a colocar desse lado aqui, aí eu vou caminhar com ele por todo lado, terminando aqui onde eu comecei, tá entendendo? Ó. Ó, vendo? Passou. Depois que passa, é uma maravilha. Você vai andando com ele aqui dentro. Ó, chegando aqui do outro lado que a gente fez o corte, você vai continuar.
Você não sai fora, você continua, ó. Tá aberto, você passa pro outro lado do corte e continua introduzindo o cordão. Ó, então, você vai encerrar aonde você entrou, na mesma abertura que você começou. Quando você conseguir sair fora, aí você tira o broche e vai puxar esse cordão de forma que ele fique igual aqui nas pontas, ó, tá? Aí, aqui você entra nessa alcinha que colocamos. Se precisar usar o broche aqui, você usa também, tá? E aqui no final, eu dou um nó com os dois cordões juntos, tá? Ficando esse nozão mesmo, que é pra ele não passar aqui, ó. Aqui ele vai ficar preso, tá? E esses fiapinho do cordão é bonito, pode deixar, não precisa cortar não. A mesma coisa você vai fazer com o outro lado do cordão. Esse cordão a gente entrou e saiu aqui e amarrou aqui do lado. O outro você vai entrar e sair. Entrar e sair aqui do mesmo lado, do lado oposto que a gente colocou, né? E aqui embaixo você dá o mesmo nozinho que demos aqui. Então, aqui tá o nosso resultado final, nossa bolsa pronta, tá? Trouxe os cordões aqui, passei por a alcinha, né? E aqui embaixo da alcinha eu dei um nó em cada lado, né? Esse nozinho é seguro, não vai romper, não se preocupe. Ele vai dar sustentação às alças e vai fazer com que você carregue coisas na sua bolsa. Tranquilamente, ele não vai se romper, tá? Eu usei um cordão de algodão, mas não impede que você use um cordão de nylon, se assim você quiser ou só tiver cordão de nylon. Eu usei também essa cor cru, mas também você pode usar uma outra cor, não tem problema. Contanto que essa cor combine com as cores da bolsa, tem que ter harmonia, tá? Então, aqui tá o resultado final, os tecidos bem divididos, todas as amostras, aplicações, tudo certinho, tudo amostra. Aqui, ó, na boca dela, você só puxa de um lado pro outro, assim, ó. E pronto, fechou sua bolsa, põe nas costas ou põe de ladinho, se preferir. E pode ir para os lugares que vão adorar essa bolsa que é linda. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Espero também que consigam fazer, né? Tentei explicar de forma mais fácil possível, bem fácil, bem explicada. Então, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, dá like no vídeo, compartilha nas suas redes sociais, indica para suas amigas que gostam de artesanato, comenta também se tiver dúvida ou quiser elogiar, tá? Então, valeu, até a próxima videoaula.